Um erro muito comum que a maioria das pessoas enfrentam quando querem melhorar seu currículo, ou então a pessoa vai para uma entrevista de emprego e aí de repente ela não é selecionada, ou vai para um concurso e não é aprovado, aí vem aquela mentalidade, eu ainda não estou pronta, eu preciso fazer mais um curso. Então, fui fazer uma entrevista de emprego, não deu certo. Vou fazer um novo curso, vou me matricular numa pós-graduação. A faculdade ainda não está me dando segurança, vou para uma pós-graduação, vou fazer outro curso, vou comprar um livro, vou comprar um curso online, enfim. A pessoa ela vai entrando num ciclo infinito de sempre fazer cursos e aquela sensação de que ela nunca está pronta. E aí, de repente, ela se transforma num colecionador de diplomas e de certificados, e ao mesmo tempo ela não consegue colher os frutos de todo o tempo e dinheiro investido em todos esses cursos. E eu quero mostrar aqui para vocês o que nós chamamos de pirâmide do conhecimento, que vocês vão entender exatamente o porquê que o conhecimento ele não é o único elemento necessário para que nós possamos se desenvolver. Então, se você sempre está buscando por novos cursos, se você tem essa sensação de que você nunca está pronto, o caminho para você atingir resultados não está em fazer mais novos cursos, né? Eu costumo dizer que tudo que você precisa para se desenvolver na realidade está dentro de você. Você precisa aprender a acessar esses recursos. E quando você acessa esses recursos, você desperta esse máximo potencial. Vamos entender melhor como é que funciona essa pirâmide da sabedoria? E eu quero que você reflita em qual parte dessa pirâmide você se encontra. Muito possivelmente, se você se identificou com aquela situação de sempre estar fazendo curso e com essa sensação de que eu nunca estou pronto, muito possivelmente você está aqui nessa região da pirâmide, tá? Então, aqui na base, o que que nós temos? Nós temos os dados. O que que são dados? Dados são números, são palavras, né? São valores, palavras aleatórios que sozinhos não representam nada. Os dados eles são coletados, eles são observados. Então, por exemplo, a temperatura média do dia de hoje, isso é um dado, ok? Simplesmente isso. Sozinho, ele não tem muita representação, ele não tem valor. E é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quanto mais a gente vai subindo aqui nessa pirâmide, maior vai estar o valor. O que que vem a ser a informação? A informação é como nós processamos esses dados, como nós interpretamos esses dados. Vou dar um exemplo simples. Imagina que você tem em mãos uma receita, ok? Essa receita, ela é composta por ingredientes, por procedimentos. Tudo que está alimentando essa receita são dados. É a combinação, a organização desses dados que vai nos trazer informação. Vou dar exemplo simples. Informação é tudo aquilo que, de certa forma, você aprendeu na escola, você aprendeu na faculdade, né? Então, muitas vezes a gente estuda fórmulas matemáticas, conceitos matemáticos, disciplinas isoladas, né? Sem nenhum contexto, muitas vezes, tudo isso é informação, tá? Informação que nós vamos trazendo para o nosso cérebro e aumentando o nosso repertório de informação. A informação, ela é importante? Sim. Vocês vão ver que tudo isso aqui é importante. Mas quanto mais eu vou subindo para cima dessa pirâmide, maior vai ser o valor. Então, a informação, normalmente, ela nos responde perguntas como o que, onde, quando, quem e com e quanto, tá? Então, tudo aquilo que a gente, de certa forma, aprendeu na escola isoladamente é informação. Vídeos que você muitas vezes acessa no YouTube é informação, ok? Agora, a partir do momento que eu utilizo essa informação para um procedimento, a partir do momento que essa informação ela me oferece conhecimento de como eu vou fazer alguma coisa, então imagina, você tem uma receita. Essa receita, né? Olha, eu tenho uma receita de um bolo de chocolate. Eu tenho um procedimento analítico, né? De uma amostra do laboratório. Tudo isso são
procedimentos que estão alimentados com dados e com informação. Quando eu utilizo tudo isso para responder essa pergunta, como, tá? Eu estou na esfera do conhecimento. Então, imagina o seguinte, que você tem uma receita, essa receita está te mostrando como fazer um bolo. Isso é um conhecimento. A partir do momento que você entende o passo a passo dessa receita, o porquê precisa fazer cada coisa, o porquê de cada ingrediente, você tem um entendimento, tá? Imagina que você tem um procedimento. Se você só sabe como que esse procedimento ele é realizado, você tem um conhecimento. Agora, se você entende o porquê de cada etapa, aí você tem entendimento. Então, tanto o conhecimento como o entendimento, eles estão relacionados com a análise da informação. Então, é quando eu junto essa informação, analiso essa informação e eu começo a trazer interpretações, tá? Imagina que você tem aí uma tabela de dados, né? Eu gosto até de trazer esse exemplo aqui. Eu tenho uma tabela, essa tabela aqui, ela está alimentada com dados. O que são dados? Números e palavras, tá? Cada linha dessa tabela me traz uma informação. Então, eu sei que em Belo Horizonte, o salário médico de um médico é 15 mil reais. Essa tabela ela é fictícia, tá, pessoal? É só para que vocês consigam entender para fins didáticos. Não considere esses dados como verdadeiros. Mas a gente tem aqui várias cidades e o salário médio de um médico iniciante. Cada linha dessa tabela é informação. Quando eu interpreto essa tabela, então, por exemplo, olha, em São Paulo, um médico ele pode ganhar o dobro do que em Vitória. Isso é conhecimento, eu estou interpretando a tabela, tá? Em Belo Horizonte, um médico ele pode ganhar quase que o dobro do que na cidade de São Paulo. Belo Horizonte é a cidade no qual os médicos iniciantes têm os melhores salários. Tudo isso aqui é conhecimento. Eu estou interpretando a informação. Eu estou analisando a informação, tá? E isso muitas vezes vai me responder essas duas perguntas: o como e o porquê, tá? O que eu quero que vocês entendam é que até esse momento aqui da nossa pirâmide, nós estamos falando de teoria. Quando você faz um novo curso, quando você se matricula na pós-graduação, você está trabalhando com teoria. Você está aprendendo, vamos se dizer, teoria. Você está aumentando o seu cérebro com repertório, com informação, com conhecimento. Só que isso é teoria. Conhecimento é o que está nos livros. Conhecimento é o que você vai entender por meio de um artigo científico. Tudo isso é conhecimento, é teoria. Teoria não vai te trazer resultados quando elas estiverem sozinhas. Os resultados, eles dependem de uma ação. O que é sabedoria? Sabedoria é você utilizar tudo isso aqui, você utilizar conhecimento e entendimento para que você possa tomar uma decisão. E essa tomada de decisão, ela vai envolver uma ação. Ou seja, a sabedoria, ela envolve, né, o que eu chamo que é a etapa do fazer. A sabedoria, você transforma o seu conhecimento em resultado. É quando você aplica aquilo que você sabe. O conhecimento por si só, ele não transforma as vidas. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Todo mundo tem o conhecimento de que comer fast food, batata frita, doces e refrigerante faz mal para a saúde. O simples fato de você ter esse conhecimento não muda o seu comportamento de não conseguir, de não consumir esses alimentos. Esse é o ponto-chave. Conhecimento sozinho não muda comportamento. E o que eu quero que vocês entendam? Quando nós estamos estudando, ok? Quando eu estudo, eu planto sementinhas no meu cérebro. O que é plantar sementes no meu cérebro? Eu estou carregando o meu cérebro com informações. Isso a gente adquire estudando, tá? A partir do momento que você começa a conectar todas essas informações que você tem armazenada aí no seu cérebro, você está fazendo com que essas sementes germinem.
É quando nós aprendemos a pensar. Então, essa esfera aqui do conhecimento e do entendimento é você aprender a pensar, é você aprender a conectar todos os pontos, todas as informações que você tem lá no seu cérebro. Sabe aquelas disciplinas que você aprendeu na faculdade, todas dispersas, aleatórias, que você não sabe para que serve? Quando você chega nesse nível do conhecimento, essas disciplinas começam a fazer sentido. E você começa a conectar informações diferentes, e a combinação dessas informações vão te trazendo conhecimento. Esse conhecimento ainda é teoria. A partir do momento que você consegue aplicar essa teoria, isso que você pensou, essas estratégias que você criou por meio do conhecimento, você chega na esfera da sabedoria. Então, a sabedoria é na fase da sabedoria que nós coletamos frutos. Quando você atingir esse nível da sabedoria, aqui você aprendeu. Aqui você vai começar a ter resultados. É aqui que eu vou coletar os frutos, tá? Quanto mais para cima dessa pirâmide, maior o valor. Se você está no nível da sabedoria, o seu valor como profissional vai ser muito mais alto do que uma pessoa que está aqui só no conhecimento, que ela não consegue transformar esse conhecimento em ações. E além disso, o tempo investido vai ser muito menor. Então, a sabedoria, ela vai fazer com que você gere resultados com maior valor e com menos tempo. Você vai conseguir produzir mais com menos. Você aprende mais estudando menos. Você obtém mais resultado com menos esforço. Isso significa atingir a sua máxima performance. É você conseguir transitar por essa pirâmide.